Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita luz e paz. Quero agradecer a você pela sua inscrição, pela sua participação. E hoje nosso tema é, dentro da história brasileira, o golpe da maioridade. Foi o primeiro golpe político institucional realizado no Brasil. O golpe da maioridade foi arquitetado por conservadores e liberais, que anteciparam a coroação de Dom Pedro II em 5 anos. Assim, quando ele tinha apenas 13 anos de idade, foi empossado como imperador do Brasil. De acordo com a Constituição de 1824, a Constituição ortogada pelo seu pai, Dom Pedro I, um dos requisitos para a coroação imperial era a maioridade, isto é, que o herdeiro do trono tivesse completado 18 anos de idade. Desse modo, o golpe da maioridade ficou conhecido como a antecipação da maioridade de Dom Pedro de Alcântara, sendo anunciada no dia 23 de julho de 1840. Essa ação foi definida inicialmente pelos liberais, que via na proposta uma forma de trazer estabilidade política ao Brasil, mas também de afastar os conservadores do poder. Conforme Carvalho, o golpe da maioridade possibilitou a mobilização de atores políticos com o intuito de forçar a mudança na Constituição de 1824. Sua deflagração assumiu uma relevância histórica na medida em que representou o fim de um período de crise no Brasil e inaugurou o governo mais extenso do país, o chamado Segundo Reinado. A principal instituição envolvida no movimento foi o Clube da Maioridade, fundado em 1840 por Antônio Carlos de Andrada e Silva, que agia principalmente pela imprensa, o que ajudou a angariar apoio popular, opinião pública. Os grupos envolvidos acreditavam que assim que a crise política desse legitimidade a Dom Pedro II, que essa crise pudesse ser sanada. Com o imperador, ocorreu a centralização do poder e, consequentemente, o fim das revoltas que aconteciam no Brasil, como, por exemplo, a revolta dos farrapos, a sabinada, a cabanagem e tantas outras que, de cunho liberais, provocava desorganização política, social e econômica no Brasil. Para Luiz Felipe, a consequência imediata do golpe da maioridade, ou seja, da posse de Dom Pedro II, foi a extinção da regência. Com a chegada de Dom Pedro II, de fato, vai permitir uma relativa estabilização política no país e, num primeiro momento, essa estabilidade teve curta duração, pois há um conflito entre liberais e conservadores no sentido político. Só que o Dom Pedro, com a sua agilidade política, vai criar o tal do ministério alternado. E essa alternância vai garantir alguns elementos de estabilidade, principalmente após as chamadas eleições do cacete, que configurou um processo bem cruel, bem carrasco, bem, vamos dizer assim, uma tentativa de massacrar no sentido a oposição. Com a mobilização alcançada dos representantes, tanto liberais como conservadores, a Assembleia Geral vai declarar o golpe da maioridade. Embora o governo regencial tenha tentado resistir em favor da Constituição de 24, em favor da legalidade, Dom Pedro II concordou em assumir, o que favoreceu a declaração e o golpe da maioridade. Então, Dom Pedro participa diretamente do golpe, não é somente conservadores e liberais. Assim, o golpe foi selado com o juramento do imperador diante da Assembleia Geral no dia 23 de junho de 1840.
O juramento era o mesmo que havia lido aos regentes, que o anteciparam, firmando nos dizeres de manter a religião católica apostólica romana, a integridade e a indivisibilidade do império, para observar e fazer observar a Constituição Política da nação brasileira, ou seja, a Constituição de 24. É isso aí, é o primeiro golpe institucional, o primeiro golpe político que nós temos, e depois desse nós temos vários golpes, principalmente quando se trata dos militares. É isso aí, aquele abraço, muita paz e dê um joinha. Tchau!